voluntário ou voluntária para a nossa oração de abertura? Posso ser eu? Claro, chefe Gabriel. Uma honra. Eu pedi para que todos falassem o estado de origem para concretizar essa magia da informática, né? Todos nós, dos mais variados rincões, nos encontrarmos num sábado de manhã. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus e ler um trechinho dos Salmos que representa muito bem o que está acontecendo nesse momento. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de seus vestidos. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, chefe Gabriel. Muito bem, nós vamos já iniciar o nosso curso com a presença do chefe Castiani, chefe Marco Aurélio Castiani de Mello, que sempre abrilhanta sobremaneira os cursos, né? No primeiro Catar, a primeira turma do Catar, o chefe Castiani participou e nos brindou aí com uma excepcional palestra sobre espiritualidade. Para quem ainda não conhece o chefe Castiani, ele é magistrado e professor universitário, ele é graduado em teologia e direito, em direito e teologia, mestre e doutor em direito, filosofia do direito e direito canônico. No escotismo, ele participa desde 1975, quando ingressou como escoteiro em um grupo da modalidade do ar, na cidade do interior de São Paulo, Presidente Prudente. Possui insígnia de madeira como escotista e como dirigente, e participou dos antigos CA1 e CA2. Passou por diversos cargos, tendo atuado como chefe de tropa sênior, chefe de grupo e comissário distrital. Também foi diretor-presidente da região escoteira de São Paulo. Foi membro e presidente do CAN. Atualmente é diretor técnico e chefe de tropa escoteira do 435º Grupo de São Paulo, Grupo Escoteiro São Luís. No nível nacional, o chefe Castriani foi nomeado recentemente coordenador da equipe católica nacional e membro da equipe nacional de espiritualidade. Aliás, funções que já havia exercido. Como formador, desde 1985, dirigiu e participou da equipe de inúmeros cursos. Participou, quero destacar aqui, que ele participou como cursante do Catar em 1983, Catar esse que foi realizado na base aérea de Santos, em São Paulo, e foi dirigido pelo chefe Jaime Janeiro Rodrigues. Cabe ressaltar também que o chefe Castriani foi aprovado na parte teórica do curso de piloto privado e realizou algumas aulas práticas. Com vocês, bem-vindo a bordo, chefe Castriani. Bom, sempre alerta a todos, né? Mais uma vez temos a honra de poder estar aqui participando do Catar. E a nossa unidade didática é a espiritualidade. Esse tema, né, foi colocado pelo chefe Bacos, né, no Catar. E é bastante interessante isso, porque muitas vezes nós tratamos, né, desses temas como se fossem realidades distintas, diferentes, como se uma coisa não tivesse nada a ver com a outra. Na realidade, né, tudo que a gente faz no escotismo está entrelaçado, né? E quando a gente fala de programa escoteiro,
nós sempre imaginamos, né? Mas o que fazem os escoteiros do ar? Ou do mar, né? Se fosse o caso também. Os escoteiros fazem a mesma coisa, né? A modalidade básica tem todo lá o seu programa, e os escoteiros do ar fazem tudo aquilo e algo a mais, né? Todos somos escoteiros. E quando a gente fala de desenvolvimento espiritual, trata-se de um tema que é uma das áreas de desenvolvimento, né? Como todas as outras. E quando nós trabalhamos dando ênfase a uma das áreas, ao mesmo tempo, nós também estamos trabalhando as outras. E quando a gente fala de desenvolvimento espiritual, qual é a diferença que existe, né, em relação aos outros temas? É que todos os outros temas nós trabalhamos de uma maneira exatamente igual para todos. Quando nós fazemos, por exemplo, um treinamento, uso de bússola, primeiros socorros, cozinha, etc., nós trabalhamos de forma igual para todos. Quando nós entramos no tema da espiritualidade, a diferença é que as pessoas individualmente podem ter, né, crenças, né, modos de pensar um pouco diferente. Então, nós temos aí uma diversidade, né? E é por isso que trabalhamos, às vezes, de forma um pouco diferente, conforme a crença da pessoa, conforme aquilo que ela acredita ou não, né? Aliás, o conceito de espiritualidade também é um pouco diferente, né, de uma pessoa para outra. Quando a gente fala em espiritualidade, algumas pessoas enxergam de uma determinada maneira, outras enxergam de outra. E no escotismo, nós procuramos acolher todas as pessoas e trabalhar esse tema da melhor maneira possível. Então, é uma área que precisa ter sempre um certo cuidado, né, com o modo de pensar de todos aqueles que participam. Mas, de qualquer forma, né, como a gente sempre lembra, é um tema que tem essa questão da diversidade, mas, seja como for, é um tema importante, né? É um tema, assim, importantíssimo. E é até por isso que, mesmo dentro de um curso que coloca como ênfase os temas da modalidade do ar, a espiritualidade também entra, evidentemente. O que a gente precisa se lembrar aqui também é que essa questão da espiritualidade é algo que está sempre presente. E aí a gente lembra, não é apenas o cumprimento de alguma obrigação num determinado momento. Por exemplo, nas nossas atividades, nós temos o costume de começar com a oração, terminar com a oração, fazemos a oração no momento da refeição. E é para fazer mesmo, né? Tá correto. Mas a gente precisa se lembrar de que é algo que está sempre presente. Aqui em um dos guias de programa, por exemplo, esse aqui que trata de rumo e travessia do ramo escoteiro, tem uma parte aqui que diz assim, né? Vivo minha religião todo o tempo. Isso tem a ver muito com aquilo que a gente está falando.
aqui fala de religião, mas a gente poderia dizer: vivo a minha espiritualidade todo o tempo. Porque a espiritualidade, seja lá como for, de maneira diferente, mas cada um tem a sua. E é algo que se vive durante todo o tempo. Então, a gente tem aqueles momentos fortes, né? Aqueles momentos fortes, oração no início da atividade, oração no fim, oração na hora da refeição, né? As pessoas que têm religião, né, têm o culto, ou a missa, ou alguma outra atividade em final de semana. Mas não é só isso, né? Essa parte da espiritualidade a gente vive durante todo o tempo. Então, aqui a gente gostaria de lembrar isso, né? Nas nossas atividades, além de ter essa questão de que nós vivemos durante todo o tempo, e isso não só nas atividades, né? Dentro e fora do escotismo, a gente vive a espiritualidade. Em relação às nossas atividades, a gente sempre lembra que nós temos 6 áreas de desenvolvimento, né? 6 áreas de desenvolvimento. E nós damos ênfase a uma delas, eventualmente, mas as outras áreas, elas continuam sendo trabalhadas. E por isso, né, aqui no caso, a gente destaca essa questão da área da espiritualidade. E aí a gente se lembra assim, né? Quando a gente faz uma jornada, uma excursão, ou outra atividade parecida, por exemplo, se a gente faz uma caminhada, né, observando a natureza, ao mesmo tempo, nós estamos desenvolvendo, por exemplo, a área intelectual, né, usando mapas, seguindo bússolas, contando passo, tirando azimuth, etc., etc. Temos o lado físico, porque estamos andando, né? Temos um lado social e afetivo, porque estamos ali convivendo com os demais. Também temos a vivência do caráter, né? Porque sabemos respeitar as outras pessoas, a natureza, as regras, etc. E existe sempre um lado espiritual. Numa atividade assim que a gente observa a natureza, por exemplo, é uma das formas, né? É uma das formas de observar, por exemplo, a grandeza do Criador, de perceber que há um ser, de notar que existe esse ser que foi o início de tudo e que conduz, assim, magistralmente a natureza. São várias formas de enxergar, evidentemente, e como a gente já disse, cada um observa essas coisas conforme as crenças que tem, conforme o seu modo de pensar. Mas é possível observar tudo isso. Então, o que a gente destaca aqui é que isso que consta no guia, que a gente vive a religião ou a espiritualidade durante todo o tempo, de fato é assim que ocorre, né? E nas nossas atividades, nós precisamos, né, nos lembrar disso, né, de ter isso presente. Porque se nós vivemos a espiritualidade, tanto dentro do movimento como fora, nós saberemos, por exemplo, observar aquela afirmação, né? Amar o próximo como a si mesmo. Por exemplo, né? Nós convivemos bem com as pessoas tanto dentro como fora do movimento. É que às vezes a gente nem se lembra de que isso tem a ver com espiritualidade, né? Respeitar os outros. Aliás, né, o ajudar, o servir, que é o nosso lema, né? A gente tem o lema sempre alerta,
e muitas vezes a gente se esquece de sempre alerta para quê, né? E o sempre alerta, ele se completa com o servir, que está lá no ramo pioneiro, e o melhor possível, que está no ramo lobinho, né? Então, nós estamos sempre alerta para servir, e o melhor possível. Isso tem a ver com o nosso lema, é o nosso lema, mas está ligado também à questão até mesmo da espiritualidade, porque os que seguem essa linha de pensamento, né, que nós temos nas Sagradas Escrituras, vai ver que isso tem a ver com amor ao próximo, né? E em todas as religiões haverá algo semelhante. Isso de ajudar as outras pessoas, olhar de maneira, vamos dizer assim, de maneira empática, procurar ajudar os outros. Então, a gente olhando todos esses aspectos, a gente vê que, de fato, a espiritualidade está presente em todos os momentos e que, dentro do escotismo, a gente trabalhando, ou seja, dando ênfase a qualquer área que seja, nós, de certa forma, estamos trabalhando também a espiritualidade ou realizando algo que está ligado a isso. Então, mais uma vez, né, vou lembrar isso aqui, nós, como escotistas, temos uma grande missão, né, de aplicar corretamente o programa, realizar bem as nossas atividades, tratar da melhor maneira possível os nossos jovens, e sempre nos lembrando do método escoteiro. Aliás, o que faz a diferença do escotismo é o método, né? Como os nossos formadores mais antigos sempre nos lembram, né? Movimento de jovens existem vários, e são bons também, mas a nossa diferença está no método. A gente também não pode esquecer disso. Então, nós, como escotistas, é que nos lembramos de tudo isso e vamos trabalhar da maneira melhor possível, nos dedicar a realizar da melhor maneira possível tudo isso. Então, o que ocorre? Né? Lembrando mais uma vez, religião e espiritualidade, isso, cada pessoa pode ter uma maneira diferente de pensar. O escotismo acolhe todo mundo, né? Aliás, religião e espiritualidade são conceitos diferentes, mas têm relação, né? Muitas pessoas têm religião e a praticam, alguns podem ter espiritualidade sem religião. Mas o importante é que nós demos o devido valor a tudo isso e saibamos trabalhar, né, com todas essas questões. Então, é um tema importante e, nas questões de regra, por exemplo, né, eu estou até com o POR aqui na mão, né, para a gente se lembrar disso aqui, né, aqui no capítulo 3, que fala da orientação espiritual, esse é um tema que normalmente é trabalhado no curso preliminar e provavelmente vocês já olharem tudo isso, né? Então, a gente observa isso aqui. Então, agindo, né, dessa forma, como está previsto ali como regra, a gente vai trabalhando aí essas questões. Então, esse lado, esse tema, né, da espiritualidade, muitas vezes a gente olha a questão das regras, como é o tema lá do curso preliminar. Outras vezes a gente trabalha, eu estou pegando aqui, por exemplo, o caminho para o sucesso, né? A gente olha, assim, o que foi que o nosso fundador, Baden-Powell, disse sobre isso. A opinião dele também é bastante importante, né? E uma das frases dele, que sempre me vem à lembrança, é uma que tem a ver, quando ele diz assim que
ele fala de religião, né? Mas a gente pode falar religião ou espiritualidade, é algo que se vive, não é uma coisa assim, uma simples matéria que se instrui alguém sobre aquele assunto e já está bom, né? A espiritualidade é algo que se vive, né? Então, às vezes, a gente trata esse tema como regra, às vezes verifica a opinião do fundador, muitas vezes nós trabalhamos o tema procurando ver que atividades específicas a gente pode realizar, né, para, assim como ênfase à espiritualidade, né? E algumas vezes a gente até pratica algumas vivências, às vezes a gente treina fazer a programação de uma celebração ecumênica ou interreligiosa na nossa tropa ou no nosso grupo, por exemplo. Então, esse tema da espiritualidade, ele tem, assim, vários aspectos, né? Inclusive, existe um curso técnico no qual as pessoas ficam o dia inteiro tratando cada um dos aspectos. Então, é um tema, assim, bastante abrangente, mas aqui neste curso, o que a gente ressalta é essa questão de que é um tema importante, né? É um tema importante e nós devemos sempre nos lembrar de que, mesmo trabalhando outras áreas de desenvolvimento, nós estamos vivenciando a espiritualidade. Isso é algo de todos os momentos, e não só dentro do movimento, mas dentro e fora, né? E nós, como escotistas, devemos sempre, né, dar o exemplo também. Então, o que eu queria dizer era isso, e a gente vai deixar também um espaço, né, porque os participantes podem eventualmente fazer alguma colocação ou perguntar sobre alguma coisa ou ajudar a explicar alguma coisa, né, em relação ao tema. Mas o importante aqui, a gente sempre vai recapitulando as coisas, né? E é importante, assim, que nós estimulemos o desenvolvimento espiritual nas nossas sessões, nos nossos grupos, e, ao mesmo tempo, seguindo aquele outro princípio, que é o do respeito aos demais, né? Aqui eu vou aproveitar a oportunidade também para lembrar o que é que significa ecumenismo e o que significa interreligioso. Muitas vezes a gente usa ecumenismo para tudo, né? E se usar também não tem problema, né? Não vai acontecer nada, a gente até pode usar. Mas o ecumenismo, num sentido exato, por exemplo, todos os cristãos realizando um determinado evento. Os católicos, os ortodoxos, os armênios, os evangélicos, todos juntos, por exemplo, realizando alguma atividade. Isso é ecumênico, né? Para quem é católico ou os demais cristãos, atualmente está sendo realizada, inclusive, uma campanha da fraternidade ecumênica. E essa forma de trabalhar com as religiões que são mais afins, as outras também fazem, né? Os judeus também têm, os mais ortodoxos, os mais liberais, etc. Os muçulmanos também têm, os budistas, etc. Né? Todas as religiões têm um modo assim. E quando a gente fala interreligioso, aí sim nós estamos tratando com todo mundo, né? Então, só uma questão de explicar o termo, né, o conceito. Interreligioso é com todo mundo, o ecumênico seria algo com várias linhas de pensamento, mas um pouco mais específico. Mas se a gente falar trocado, também não vai ter problema nenhum. Então, era isso, né? Nessa colocação aqui de hoje. E a gente sempre faz assim, uma recapitulação, né? Então, respeito aos demais, estímulo à espiritualidade
e vamos nos lembrar que isso a gente vive todo o tempo. E eu acho que tem aí um tempinho para que os outros se manifestem, né? Como aconteceu no outro curso, foi bastante importante, foram fazendo aí algumas colocações também, ou falando ou pelo chat. Então, se alguém tiver alguma colocação, alguma coisa, a gente aproveita para responder, para tentar falar alguma coisa em relação a alguma dúvida nesse sentido. Chefe Bacos? Perfeito. Bom dia, chefe. Só um minutinho. Como nós estamos em mais de 90 pessoas na sala, eu pediria àqueles que quiserem fazer uso da palavra, tem na barra inferior 3 pontinhos e tem uma mãozinha que pode ser clicada lá, porque assim eu vou chamando para a gente manter uma ordem, senão vai ficar difícil. Então, a chefe Érica está com a palavra. E, por gentileza, eu pediria que fossem breves para que houvesse a possibilidade de um número maior de pessoas participarem. Chefe Érica. Chefe Castriano, é um prazer estar aqui com o senhor. Nós fazemos parte da comissão da Romaria Escoteira e a parte da espiritualidade é muito interessante, porque até na progressão do jovem, se ele executar bem a parte da espiritualidade, ele consegue fechar o distintivo especial dele com 100%. E antigamente, quando não se praticava tanto os itens de progressão de espiritualidade, o jovem não conseguia chegar aos 100%. E a gente ia ver, sempre era os itens de espiritualidade que estavam faltando. Então, é de suma importância para o chefe incentivar que os jovens cumpram mesmo todos os itens das 6 áreas de desenvolvimento dele. Obrigada. Então, isso é importante, né, o que está sendo falado. Inclusive, eu estou com um guia aqui na mão, e vocês vão ver que algumas atividades aqui, por exemplo, isso aqui está falando de cirurgia vegetal, né? Se você não prestar muita atenção, você vai falar, mas o que tem a ver cirurgia vegetal com espiritualidade, né? Claro que tem a ver, é o respeito à natureza. Então, o que a chefe está colocando realmente é interessante, é nesse sentido de que a gente precisa trabalhar todas as áreas. Aqui nos guias, a gente tem aquilo que é para todo mundo, né? Para todos os escoteiros, para todos que participam, está aqui no guia. Agora, conforme a religião, se o jovem tem a religião, né? Isso ele declara no momento em que ele entra, né? Aí pode trabalhar até alguma coisa específica. E só ligando uma coisa na outra, eu estou vendo aqui no chat uma colocação do participante que se chama Heraldo, falando do assessor religioso. Então, o que acontece? Assessor religioso hoje realmente não é muito comum, né? Por quê? Realmente é difícil de achar. Mas qual é a diferença do trabalho do escotista em geral e do assessor religioso? É que o escotista em geral trabalha, né? Todos nós, escotistas, trabalhamos com aquilo que está previsto nos guias. Isso é para todo mundo. E todo escotista trabalha a área de desenvolvimento espiritual. Essa aqui é para todo mundo. O assessor religioso, ele é importante quando vai ser trabalhado alguma área específica, né? Por exemplo, a chefe citou a Romaria de Aparecida. É um evento específico católico, embora aberto para quem queira participar. Então, aí sim, quando é alguma coisa específica, entra o assessor religioso. Por quê? Porque ele tem a mesma fé, a mesma crença daquele que ele vai ensinar alguma coisa, né? Então, quando é algo específico, precisa ser alguém que tem a mesma fé, que tem a mesma crença, né? Mas quando é algo geral, né, que a gente diria ecumênico ou interreligioso, como acontece nos nossos guias, todos os escotistas atuam. Agora, assessor religioso realmente é uma figura que tem muito pouco atualmente. Nós temos alguns que atuam no nível nacional, né, de algumas religiões, mas no nível regional, a gente atualmente, aqui em São Paulo não tem, nas outras regiões eu acho que também não. Antigamente nós tínhamos mais, né? Então é uma
é uma situação assim que realmente não tem. Agora, quando for para trabalhar uma coisa específica, se não tem um assessor religioso, mas tem assim um escotista que é da mesma religião do jovem, então ele trata aquele assunto específico. Se não houver, procura lá na instituição religiosa da qual ele participa, né? Acho que já falei até demais. Vamos... Chefe Bacos. Chefe Castriani, por gentileza, suas considerações finais. Bom, para concluir, né, só recapitulando, né, tudo que a gente veio dizendo aqui, vamos tratar a espiritualidade com a devida importância, né, que tem a ver com esse estímulo que a gente dá, para que cada um pratique a sua espiritualidade conforme a sua fé, respeito aos demais, e vamos, assim, procurar, durante todo o tempo, né, no escotismo e fora, viver tudo isso em que a gente acredita, né? Muito obrigado pela oportunidade, né? É a segunda vez que eu tenho a oportunidade de participar da equipe do Catar. Estou fixando no tema, né? Porque é esse, mas a aviação é uma coisa que também me agrada muito, né? É um dos assuntos, né? Dos quais eu gosto. Obrigado aí pela oportunidade, tá? E um sempre alerta a todos, um bom curso a todos vocês. Chefe Estava sem som. Chefe Castriani, nós é que temos muito o que lhe agradecer. Como sempre, a sua participação foi brilhante e um assunto tão importante que muitas vezes acaba sendo deixado um pouco em segundo plano. Eu mesmo cheguei a comentar com o chefe Castriani que eu penso que o tema espiritualidade ele deveria ser uma unidade didática ou um tema presente em todos os cursos, em todos os níveis, porque tem a ver, inclusive, com a essência do movimento escoteiro. Então, chefe Castriani, muito obrigado. Eu sei que sábado de manhã é um dia um pouco complicado, eu sei que você já vai sair para um outro compromisso, mas muito obrigado, o nosso sempre alerta, e que Deus continue lhe abençoando e iluminando. Muito obrigado, chefe.